Olá, pessoal, muito bom dia a todos da nossa FM Cultura 107,7 e o pessoal que também nesse momento está no YouTube aqui conosco. Estamos na ProHub, no estúdio de número 115 da ProHub, né, Jeremia? Nós estávamos no 114, passamos para o 115 e na semana que vem estaremos na PUC. Eu não sei os números, tá? Mas é um dos grandes estúdios aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre. E eu, Juremir Machado, hoje vamos ter uma aula muito boa, uma conversa, vamos dizer assim, uma charla muito boa com um grande jornalista e para falar, acho que mais do que tudo, sobre rádio também hoje, né, seu Juremir? Dá para dizer, usar aquele clichê, dizer que o Mauro Borba é uma lenda viva do Rádio Gaúcho? Dá, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o que está na história, né? Mauro Borba, muito obrigado pela presença aqui, prazer te receber. Pô, obrigado, eu que agradeço, cara, esse convite de estar aqui com duas pessoas que eu admiro, né, na nossa história do rádio e do jornalismo, né, o Juremir pela postura, pela qualidade do trabalho, pela crítica, que é uma coisa tão rara hoje, né, no nosso jornalismo, alguém que dá opinião assim, e o Nando, né, pela trajetória profissional, a gente que estudou junto, né? Fizemos faculdade na Unicinos. Entramos na Unicinos juntos. E o Nando foi pro lado do futebol no final, e eu pro lado do FM, do entretenimento, né? Mas a gente começou lá juntos, né? Acho que temos até alguma foto lá no... Eu acho que sim, lá era o velho casarão ainda, porque não era no campus ainda, né? Era na cidade ali? Eu chamava de sede, né? Na sede, é. Da Unicinos, ali no centro, né? Que era aquele prédio histórico ali. É. Depois a gente inaugurou o campus, o campus. Mas assim, era muito legal aquela época ali. Tu é de Cachoeira, tu vem quando pra cá, Mauro? Eu sou cachoeirense, assim como muitos radialistas, né? Que são de origem de Cachoeira. Eu vim para Porto Alegre em 77. Para fazer faculdade, para, enfim, trabalhar na capital, né? Como diz a música do Raul Seixas, cheguei do interior inocente, puro e besta. Eu adoro essa frase, né? É boa, hein? Isso com que idade, Mauro? Tu desembarca aqui para fazer isso? Eu tinha 18, tinha acabado de me livrar do quartel, né? Eu quase fui pro quartel, mas eu consegui, no último dia, eu consegui escapar, né? Aí fiquei no excesso de contingente. É isso aí, nessa época, hoje em dia é o contrário. Gurizada que quer servir, não tem, porque o exército hoje não consegue pagar almoço pros caras, então é verdade. São trajetórias muito parecidas. Eu vim com 17 anos por Porto Alegre, ainda não tinha me livrado do serviço militar. Entrei na faculdade e voltei aos 18 para tentar me livrar. Aí cheguei lá e os caras disseram, não, acho que vai ter que ficar e tal. Aí no segundo dia que eu fui lá, eu tinha um livro do Frei Beto, Batismo de Sangue, e eu fui com o livro. Aí eles me mandaram embora, disseram, comunista não precisa ficar. Era essa a solução. Não, isso é muito bom. E tu já começa no rádio lá em Cachoeira, né? Sim, eu entrei no rádio lá. Eu trabalhava na Rádio Cachoeira, eu entrei como operador de áudio. E eu frequentava os estúdios lá da rádio, porque o meu pai, ele tinha um programa de música nativista. Meu pai era músico e tocava em conjunto de bailes, essas coisas, né? E ele tinha um programa tradicional, assim, na cidade, de música nativista. E eu ia junto com ele lá, né? Não tinha muito o que fazer. E então eu cresci indo lá na rádio, assim. E ali eu fui me inteirando daquele ambiente, eu gostava. E logo eu comecei a prestar atenção, como é que os caras trabalhavam e tal, né? E quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a notar que o pessoal queria às vezes folgar e, mas não tem ninguém para fazer a folga. Aí eu comecei, olha, eu posso tentar, né? Aí eles, mas tu vai saber fazer? Eu disse, não, mas deixa eu dar uma treinada, né? E eu fui pegando o trabalho, comecei a fazer uns horários assim lá na rádio. Até que um dia saiu alguém e eu fui contratado. Eu não era nem maior de idade ainda, cara. Vê que naquela época podia isso, né? Hoje acho que não pode, né? E lá se vão quase 50 anos. Lá se vão quase 50 anos, cara.
quase 50 anos. E agora com uma excelente notícia, contratado pela 102, pela RBS, para começar uma nova etapa. Pois é, uma coisa que para mim foi uma surpresa, assim, né? Embora já tivesse havido alguma conversa em alguns momentos, o Fetter sempre falou isso, né, para mim, assim, que ele gostaria muito de que eu estivesse lá na 102, porque ele achava que tinha, enfim, tinha a ver o meu trabalho com o estilo da rádio, né? Mas nunca evoluiu, assim, até pelo fato de que eu estava noutra emissora, né? Eu estava lá na Mix e tinha um cargo de gestão, isso me dava, obviamente, um salário maior e isso também impedia alguns movimentos, né? Aí agora, como eu fiquei disponível no mercado, a coisa aconteceu, né? E, quer dizer, vai acontecer, né? Eu começo dia 14 e tá uma expectativa, assim, vou voltar a fazer os programas que eu fazia no tempo da Pop Rock, né? Tua relação com o Fetter é lá da Pop Rock, vocês estão na origem do chamado Cafezinho, programa que criou, né? Que depois vai para uma outra, vai para Atlântida e eles criam um Pretinho Básico, mas a origem, o Fetter tá contigo, é o Cafezinho, né? Exatamente. A gente criou, na verdade, a Pop Rock, né? Eu estava lá na Ubra, na época a rádio se chamava Felusp, e a Felusp não estava dando muito certo, porque uma série de razões, assim, né? Mas uma delas que eu identificava como um problema era o nome. Felusp? Felusp era um nome complicado, porque as pessoas não sabiam o que era, né? O que é Felusp? O que é Felusp, afinal, né? Todo mundo me perguntando e eu... Puxa Mas vida. Mauro Borba, quando da criação da Ipanema, está no teu livro, Isso. tá? Teu pai te falou alguma coisa sobre nome, porque tu não gostava de nome Ipanema. E tu disse, meu pai sempre dizia como é que é. É o nome que faz o... É o homem que faz o nome. O homem que faz o nome. É isso aí. Ele escreveu no livro, eu lembrei. Fechei com teu pai, eu acho também. É isso. Isso tá numa música, cara. Tem uma música gaúcha que fala, que o cara fala isso, é o homem que faz o nome. O homem que faz o nome. Não me perco nessa quebrada, uma coisa assim. Agora eu não lembro que música é. Mas alguém aí deve saber. E esse ditado popular me ajudou a aceitar o nome Ipanema, porque quando disseram que o nome da rádio ia ser Ipanema, eu não gostei na época. De quem foi a ideia, tu lembra? Era dos diretores da Bandeirantes, né? Sim. Segundo diz o teu livro, foi o próprio Johnny Salles que escolheu esse nome. Não sei se foi o Johnny, eu acho que foi alguém... Porque o seu Johnny não lidava muito com a gente, assim, né? Ele era o filho do dono, né? Da rede. Era outra camada. Ele vinha visitar de vez em quando, assim... Mas, assim, a gente está misturando os assuntos. Isso nós voltamos para mais. Sim, é uma característica desse programa a gente fazer uma bagunça, é isso aí. Então, sim, quando disseram que o nome vamos ficar nessa do nome, então depois eu falo na origem do cafezinho. É que quando mudou a rádio, deixou de ser Bandeirantes, né, para ser Ipanema. Houve uma troca, a gente estava na Bandeirantes FM e a rede Bandeirantes comprou a rede difusora. Toda a estrutura ali do Morro Santo Antônio, né, que agora não é mais ali. Então tinha uma FM, que era a difusora FM, a difusora AM e a TV difusora Canal 10. Então a Bandeirantes comprou tudo isso. E claro, como a gente estava numa casa alugada aqui perto da Redenção, né, na José Bonifácio, a Rede Bandeirantes, não, agora vocês vão trabalhar todo mundo lá no morro, né? Que lá tem espaço suficiente. Porque antes eles tinham comprado só a televisão e não as rádios, né? E aí, eles já eram donos da TV antes ou não? Isso eu não lembro agora se foi tudo junto, assim, mas se não foi junto, foi muito perto. Eu acho que as rádios chegaram depois. É possível. E aí a gente, quando subiu o morro, quando a gente foi pro Canal 10 lá, eles tiveram a ideia de usar o nome Bandeirantes para fazer um outro tipo de rádio, não aquele que a gente estava fazendo. E aí eles disseram, vocês vão para a difusora
toda a equipe que era da Bandeirantes, que era uma rádio alternativa, já querendo ser roqueira e tal, né? Que na época era uma coisa meio maluca, eles achavam uma maluquice. Ousada. Ousada demais. Não, então vocês ficam ali na difusora, ali vocês podem fazer o que quiser. E a Bandeirantes, com esse nome, né? Porque a rádio também tinha... A rádio também tinha uma boa estrutura, toda nova e tal. Eles, não, essa aqui vai ser a rádio para ganhar dinheiro, né? Só que o que aconteceu foi o contrário, né? O nosso projeto lá subiu e o deles, na verdade, não acompanhou. Não decolou. Mas, enfim, aí a gente foi a gente foi, então, para a difusora, mas muda o dial, né? A gente mudou o nome da rádio. E aí que vem a história do nome. Porque a gente queria um nome que fosse porto-alegrense. E já que ia mudar, então vamos escolher um nome porto-alegrense. Então a gente pensou em Redenção FM, pensou em Gasômetro, pensou em Bonfim, sabe? Que tinha a ver com a ideia cultural, sim. Né? Com a pegada da rádio. Exatamente. Só que aí eles, não, mas não é legal. E esses nomes, para eles, que eram executivos paulistas, esses nomes não diziam nada. Não diziam nada. Aí um deles falou assim, Ipanema, não tem um bairro Ipanema aqui em Porto Alegre? Eu digo, tem. Então, Ipanema é um nome bonito, né? Sonoro. Sim, mas Ipanema é Rio de Janeiro. É garota de Ipanema, é bossa nova. Não é essa a ideia. Não, mas é um bairro. Atende um requisito de vocês. Olha, né? Mauro, eu quero dizer o seguinte, eu como morador há muitos anos de Ipanema, acho que o nome é maravilhoso, deu muito certo, entendeu? Mas claro, nada contra eu teria votado pro Rádio Redenção. Pois é. Afinal de contas, eu moro ali Pra mim, aquela perto. beira de Ipanema é o que tem mais me identifica a Porto Alegre. Lá não é orla, lá é beira. Sim. Eu acho o bairro sensacional, não tenho nada contra. Eu lembro o Nilton Fernando, que foi o cara que criou a Ipanema, né? O Nilton chegou a sugerir, quem sabe Quintana, vamos fazer uma homenagem ao poeta. Né? Olha só. Não gostava. É Ipanema. É Ipanema. E a gente ficou assim... O poeta é genial, mas uma rádio rock, que depois se torna, com o nome de Quintana... Não ia dar certo. Não ia ser legal, talvez. Mas, enfim, aí a gente ficou chateado. Eu, nos primeiros dias da Rádio Ipanema, eu não dizia o nome da rádio. Estamos aqui. Estamos ao vivo aqui no Morro Santo Antônio, tal hora e tal. Então, em rádio, nada. Nada. Só dava a hora e a notícia e a música. Não falava o nome, não falava. Mas aí a gente foi aceitando, né? Tipo, não tinha mesmo o que fazer, né? Aí tá, ok, então se é assim, vamos aceitar e tocar o barco. E assim foi. Recorrendo ao Google, Mauro, eu achei aqui no livro que tu conta, ó, o senhor Johnny Saad, um dos donos da Rede Bandeirantes, sugeriu Ipanema. Vocês não querem o nome de um bairro? E aí é a história que tu estava referindo. Tu vê, ainda bem que eu escrevi isso aí, né? Claro, cara. Mas eu sei disso, porque tem coisas que se eu não tivesse escrito, eu jamais saberia. É por isso que eu sempre digo, quando querem me entrevistar sobre os meus livros, leve eu aviso. Os livros. Os meus livros sabem muito mais do que eu. É verdade. Ou levem eles, citem eles, mas não me perguntem. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa interessante do livro, né, Julimir? Às vezes eu pego o livro e dou uma lida, né, depois de tantos anos, e aí eu penso, olha, eu escrevi isso aqui, Eu cara. sabia isso. Eu sabia isso. E até que tá direitinho. Mas a Ipanema foi um fenômeno. Foi. Todo mundo ali entre 15 e 30 anos escutava Ipanema e era uma coisa assim quase sagrada no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre especialmente. Eu, como vim do interior também, besta também do interior, quando eu ouvi a Ipanema pela primeira vez, eu pensei assim, mas um negócio desse não pode existir, não cabe no rádio que eles estão falando, assim, desse jeito, como quem está conversando, sem vozeirão de locutor e tudo, e falando sobre as coisas assim que a geração vivia. Foi espetacular. Eu, inclusive, não tinha, nem tenho até hoje, né, uma voz de locutor, né, cara? Eu me tornei locutor pelo treino, pelo exercício, mas, na verdade, eu não tinha aquele padrão, porque naquela época isso contava muito, né? Claro. Eu ouvia das pessoas dizer assim, mas a tua voz não tá no padrão, né? E foi o Nilton Fernando que disse, não, esquece isso. Vamos quebrar esse padrão. Vai lá e fala. E aí opa, então tá bom.
Mas o Newton é o culpado. E quanto isso. tempo durou toda a história ali? Porque eu olho para trás e penso assim, durou uma vida inteira, mas foram quantos anos? Eu fiquei 9 anos na Ipanema, né? Parece muito mais. Eu fiquei 9 anos. Mas depois ela seguiu por muito tempo ainda, né? Ela teve inclusive várias gerações de profissionais e tal, né? A Ipanema, a gente começou em 1983 e ela acabou faz alguns anos apenas. Eu acho que uns 10 anos, 9, 8... Mas, Mauro, por aí. eu perguntei uma vez até para o Leonardo Meneghetti, quando ele era o gestor de lá, sobre o fim da Ipanema, e ele tinha uma coisa básica, assim, olha, tinha audiência, repercutia, mas não vendia, né? Isso é uma coisa que tu fala também, que já era uma cobrança gigante naquela tua época também sobre vender ou não vender. Me parece uma coisa maluca, né, Júnior? Porque com a repercussão que tinha, o ambiente todo que tinha. Por exemplo, quando a Atlântida cria o Planeta Atlântida, começa a tocar bandas ali do Rio Grande do Sul, que até algumas bandas nacionais que tu não ouvia na Atlântida. Tu ouvia na Ipanema, né? Era um ambiente assim, mas aquilo não... O pessoal não conseguiu capitalizar, porque o que se conta da Ipanema, e tu contar que aquela rádio fechou, sabe, porque não faturava, é uma coisa meio surreal. É uma coisa difícil de entender. Mas tu tinha essa cobrança desde lá de trás, né? Sim, a cobrança sempre houve, porque a Rede Bandeirantes, ela não se importava com o fato da gente fazer uma rádio diferentona e maluca, assim, né? Porque ela tinha audiência. E ela, naquela época, ela rendia muito. Inclusive, era motivo de discussões internas, porque a gente começou a rádio foi uma ideia nossa, né? E quando a rádio cresceu e se tornou uma das grandes de Porto Alegre e faturava muito bem, a gente disse, tá, e agora, né? E a gente ganhando ali o piso. Normal. O piso. Normal. Normal. O piso. Já ouvimos falar dessa história. O piso, para quem não sabe, é o salário mínimo da profissão, né? Não, eu vou te dar 40% de agitamento aí para tu ficar mais... Não sei como fazer aquela outra... Era o máximo, né? Então a gente... um dos motivos de eu ter saído da Ipanema foi esse, né? Salário. Pô, eu tava lá há 9 anos. A rádio se tornou uma referência, um sucesso. E nada Nada de mexer no salário. Nada de sair do piso. E ela tinha nessa época bom faturamento, Mauro. Tinha, muito bom, a gente sabia. Né? Para mim, na minha cabeça, a Ipanema era Mauro Borba, Kátia, a Mary Mesari e o Nilton Fernando. Mas ele tinha muito mais gente. Por exemplo, o pessoal mais roqueiro, acho que ia além. Por exemplo, eu lembro do Alemão de Manhã. O Alemão, sim, exatamente. Depois foram entrando outras pessoas, assim, né? O Edu. O Edu Santos entrou bem guri como operador, depois foi se tornando comunicador. Né? O alemão, o Vitor Hugo, entrou. O Vitor Hugo era redator da rádio. E ele entrava ali no estúdio e dava uns pitacos, assim. Mas depois ele se tornou comunicador. Né? Então, a Nara Sarmento entrou também depois. Né? E aí, outras pessoas que agora talvez estejam me fugindo, assim. Mas a equipe que começou a Ipanema, lá no Morro, era o pessoal que estava já na Bandeirantes. Eu, o Newton, que era o mentor do projeto, a Mary Mesari, que era redatora e também passou a fazer locução, né? Tinha uma bela voz. Sim. O Isaías Porto, que eu trouxe de Santa Maria. O Porto tinha sido meu colega na Rádio Cachoeira. E aí, quando a gente chegou à época do vestibular, eu vim para cá e ele foi para Santa Maria. E aí, um dia, o Newton me disse... Pô, precisava de um cara que fosse um bom locutor, mas que também fosse jornalista e redigisse notícias. Tipo, essa junção desses dois talentos não é tão fácil, né? Lembrei do Porto, que estava fazendo jornalismo lá aliás, já tinha feito na Universidade Federal e era repórter de esportes na Rádio Imembuí. Santa Maria? Santa Maria. Aí eu disse, Porto, tem uma vaga aqui que eu acho que se encaixa para ti. E ele veio. Né? E aí acabou entrando na Bandeirantes. Então, quando a gente mudou para Ipanema ali, ele estava junto, né? Estava no projeto ali. Depois entraram outras pessoas, o Nilo Cruz,
Depois que eu saí também, aí várias pessoas passaram por lá, né? Mas eu tô falando mais daquela época inicial ali. Agora, Mauro, como é que é a tua saída? Tu fala, fundamentalmente tinha uma questão financeira na jogada, mas tu sai já direto, já tinha um convite para tu assumir a rádio. Era a rádio da Ubra na época? Não era Felusp, tu estava contando, Felusp, né? é, Era Felusp. Felusp, que era na Ubra, né? Sim. Funcionava, ainda é lá, né? Ainda é, até hoje. É a emissora FM 107.1 que pertence à Ubra, né? Que quando tu chega é Felusp e aí vira pop rock. Aí a gente vira pop rock em 92. Quando eu fui para lá, eu fiquei ainda uns 2 anos, ainda era Felusp, mas sempre com esse problema do nome. E um problema que a rádio não subia e a Ubra queria. A Ubra queria competir com as rádios de igual para igual. Porque a Ubra sempre teve essa visão de competição, né? Eles eram campeões no vôlei, campeões no basquete. Tinha time de futebol. Futsal, tudo, né? Não, o nome, uma coisa era tu não gostar do nome Ipanema, mas o nome Felusp parece fundação, não parece uma rádio, uma coisa assim, exatamente, né? É uma outra bem coisa. Pior do que Ipanema. É um nome esquisito, é um nome era de xarope. lindo, mano. Era Fundação Educacional Luterana São Paulo. Ah, tá certo. Ou seja, não tem nada a ver com não tem em Porto Alegre ainda, né? Aí não tinha em Canoas. Desculpa. Aí eu abraço comecei... Canoas, né? Claro. A linha de somar tudo, né? Todo respeito. E aí eu comecei um movimento lá de trocar o nome da rádio. Aí, na época, o reitor era o Ruben Becker, né? O reitor disse, tá, me traz uma sugestão de nome que a gente vai analisar. Aí, cara, fizemos uma lista de novo, fiz uma lista de nomes. Só que aí... Fizemos quem? Tu sozinho ou quem é que estava contigo nessa parceria? O pessoal que estava na rádio comigo. Estava contigo na rádio. Na época, né? E aí, só que o reitor fez uma condição. Ele disse, tem que ser um nome que tenha algo a ver com a cultura ou com o ensino. E aí limitou muito, porque cultura já existia, a FM Cultura, claro. Né? Não podia usar. Sim. Aí não tem muita opção, né? A gente começou a pensar assim, rádio matemática, não ia funcionar. Né? Rádio matemática. Rádio ser estranho, hein? Rádio matemática. Rádio sociologia e forma. Pô, tá ouvindo a matemática, né? Graduação FM. Graduação. Então, diploma. Não conseguimos. Aí, e como é que explicou para o reitor que pop rock era um nome ligado ao ensino? Ele não curtiu quando soube. Sim. Não curtiu e não permitiu. Foi uma história bem curiosa, assim. Eu comecei a usar o 107.1 porque na época começou essa coisa das rádios com o número, né? Tinha em Porto Alegre já a 104, né? A FM 104. Sim. Que tinha até uma musiquinha bem famosa, né? 104. Isso. Mesmo. Uma vinheta. E em Porto Alegre, em São Paulo já tinha da Rede Pampa 104, né? Rede Pampa, isso. São Paulo já tinha a 89, que estava fazendo sucesso, e era só o número, né? Pô, vamos nessa aí, vamos pegar 107, né? E começamos a usar o 107, mas não de forma oficial, a gente só foi trocando assim aos poucos, né? Aí eu fui para Buenos Aires, naquele momento ali, ver o show do U2, que eu nunca tinha visto. E fui a Buenos Aires ver o U2 e lá eu conheci a Rock and Pop, que é uma FM muito forte em Buenos Aires. Na área do rock, do pop, assim, ela é a principal, né? E lá no estádio, inclusive, tinha um estúdio deles dentro do estádio do River Plate lá. Monumental de Núñez. Monumental de Núñez, onde foi o show. E eu, olha que interessante esse nome, né? Rock and Pop. Ele é um nome diferente, mas ele traduz bem o que é a rádio, né? E eu curti aquilo, né? Aí no dia seguinte eu fui lá conhecer o estúdio da rádio. Bom, aí eu achei genial o nome, a ideia da rádio, era instalações antigas, o locutor entrava da própria redação, ficava com o microfone ali, redigindo, entrava, falava as notícias, mas com um dinamismo e uma criatividade, eu fiquei impressionado com aquilo, né? E voltei com essa ideia, assim, rock and pop. Mas não posso copiar na cara dura, né? Não posso botar rock and pop aqui, uma sucursal. Né? Cheguei a pensar nisso. Cheguei a pensar em propor para eles uma parceria onde eles autorizassem a gente a colocar o nome. Mas aí foi conversa vai, conversa vem, chegando aqui, conversando com o pessoal da rádio, KG,
que já estava ali comigo na época, o Beto DJ. E aí Aí um dia eu pensei assim, mas e se a gente pegasse e invertesse, falasse pop rock? Né? Ficou bom. Não estaremos copiando tão descaradamente. Estariam aperfeiçoando. Exato. E soou bem. Ok, todo mundo achou bom. Aí fui Menos o reitor. Menos o reitor. O só reitor ele disse, não mas tu achou tá bom. louco que vai chamar pop rock? Isso não é nome de rádio. Mas reitor, em Buenos Aires tem uma que é rock pop. Aí eu faço pop rock. E ele, não. Esse não. Não. E ele era assim, né? O Becker ele dizia, não quero, e pronto. Acabou. Pode sair da sala. Eu, tá, peguei minhas coisas e fui embora. E aí eu tive uma ideia, eu já estava usando o 107, né? E aí eu fiz o seguinte, 107 FM, a sua pop rock. Era só uma espécie assim de chamada. Um slogan. Um slogan. Programa de espera, né? Esperando entrar o nome oficial. Mas assim, eu não sabia que viraria. Eu não sabia. Mas de repente as pessoas começaram a chamar a rádio de pop rock. As pessoas ligavam e diziam, alô, é da pop rock? Cara, já estão chamando a rádio de pop rock. E isso foi crescendo até que chegou um momento que eu disse, reitor, lamento lhe informar, mas a coisa já virou. Agora já pegou. E ele aceitou? E a rádio estava fazendo sucesso. A gente tinha criado o Cafezinho, que era um estouro. Foi um estouro, realmente foi a coisa mais incrível que eu fiz em termos de audiência, assim, na minha história no rádio, foi o Cafezinho, né? Aí ele não teve mais o que fazer, né? Tá bom, vamos de pop rock vamos então. De pop rock. Okay. Ele disse assim, eu não gosto mesmo desse negócio aí, então. Eu não ouço. Ô Mauro, como é que é a criação do cafezinho? Conta isso, porque ele era 1h ou meio-dia? 1h, né? Ele era 1h, Uma depois da tarde. passou pro meio-dia. 1h a ideia era o cafezinho pós-almoço, aquela coisa assim. Isso, exato. O cara almoça, vai tomar um cafezinho e fica conversando. Essa era a ideia. Mas a gente não criou o programa, a gente não pensou assim, vamos criar um programa de rádio. A gente começou a fazer de brincadeira. Né? A gente entrava no estúdio, a gente sempre voltava do almoço, eu, o Arthur de Faria, quem mais que estava ali na época, o Celso Garavelo. E aí a gente entrava no estúdio onde o Fetter estava fazendo aquele horário, né? E a gente sempre dizia pro Fetter, tava bom o almoço hoje, né? Tinha panqueca, não sei o quê, ou algo assim que o Fetter gostava. E aí ele dizia, vocês são os privilegiados, além de almoçar no horário, vem aqui dizer o que tinha no cardápio pra mim, que tô aqui preso, né? E um dia ele... Isso tudo no ar? Ou era sacanagem Não, fora do ar? isso fora do ar. Aí um dia ele resolveu botar essa brincadeira no ar. E aquilo foi bacana, entendeu? Fluiu bem, assim. Aí logo alguém ligou dizendo, ficou bom, ficou legal esse papo aí, não sei o que e tal, né? Várias pessoas disseram assim, cara, ficou muito engraçado aquele lance ali que vocês fizeram. E aí nós, cara, então vamos fazer amanhã de novo. Mas ainda não era um programa. Sim. Era só uma brincadeira. No dia seguinte, nós chegamos na mesma hora. Fizemos do mesmo jeito, já um pouco mais extenso. E aí, cara, começou... isso é importante dizer, né, para as novas gerações. Não tinha rede social, né? A internet ainda não existia. Ou se existia, ainda era uma coisa que o povo, assim, não conhecia, né? Talvez lá... Que ano é isso, Mauro? Isso é 97. Rede social mesmo não tinha. Não tinha. Assim como é hoje, não tinha. Não tinha. E então era o telefone e o fax. Que o fax era usado somente para administração da rádio, não era usado no estúdio. Mas aí a gente falou o nome do fax no ar, e aí, cara, vinha aquele monte de papel, as pessoas mandando fax. O Arthur ia buscar, o Arthur era o nosso jornalista, né? Arthur de Faria. Arthur de Faria. O Arthur vinha carregando aquele... time pesado, hein, Mauro? Os caras bons, né? Só fera ali, né? Só kid. E aí o Arthur vinha, ele carregava o rolo, assim, ele pegava o papel, rasgava ali e vinha puxando. E aquilo era uma tripa. E aí a gente,
temos um novo Produto? produto. Vamos colocar um nome e assim que surgiu o cafezinho. E foi um sucesso E foi um impressionante. sucesso impressionante. Ele chegou a ser líder de audiência entre todas as rádios de Porto Alegre. E olha só que era o horário que todo mundo considera difícil, o horário do sala de redação da Rádio Gaúcha. Na hora do sala de redação. Exatamente. Eu sei porque quando a gente criou lá na Guaíba o Esfera Pública, a recomendação de quase todo mundo era: pede para botar em outro horário, porque esse aí Fugir de uma da tarde. dele. Para fugir E para do- nós era o contrário, porque era assim, não, mas a gente quer fazer um programa para quem não quer ouvir futebol no horário e quer ouvir uma outra coisa, por exemplo, política. Sim. E claro, e mesmo que não tenha tido uma audiência como a do Cafezinho, tinha uma excelente audiência para aquela faixa horária. Exatamente. Então essa foi a história do cafezinho, né? Em 97. Depois o Fetter saiu, né? É o cafezinho que dá o estalo na RBS de levar o Fetter? Foi? O cafezinho e a rádio como um todo. Porque assim, em 2006, nós passamos a Atlântida no Ibope, na pesquisa de audiência do Ibope. E a gente já tinha passado uma ou duas vezes, mas assim, 1 mês, 2 meses, entendeu? Nada que assustasse, assim. Mas em 2006 a gente passou e ficamos alguns meses na frente. Aí a RBS resolveu tomar uma providência, né? E aí que eles levaram metade da equipe do Cafezinho para fazer o Pretinho Básico. Mas com o convite que a RBS te fez agora, ela respondeu a uma pergunta que eu faço todo tempo, já fiz até para o Nando, mas como se explica que o Mauro e a Kátia não tenham sido contratados pela RBS? Então, agora tu já estás contratado, agora faltam eles contratarem a Kátia, porque a Kátia é espetacular. Entende? Assim, ela é muito boa, ela tem inclusive uma locução extraordinária. E que marcou a época também, né? A Kátia lendo um poema, cara, é fantástico. Mas a Kátia já esteve na RBS. Esteve, né? Esteve na TV Com. Certo. E na própria 102.3, eu acho que na época ela ainda se chamava Itapema, Certo. ela teve um programa lá. Ah, então Mas agora é genial, tá plenamente Mauro. respondido. Mauro, eu lembrei agora, tu falando nisso, tu conta também no livro, desculpa citar, mas sobre a Kátia, quando a Kátia vai pedir emprego na Bandeirantes, né? E aí não tinha e tal, e aí o Nilton parece que indica pra ela na Atlântida, ela vai Isso. pra lá e fica 3 meses. Na madrugada. Na madrugada, mas acharam ela muito maluca pra estar lá, olha, não dá. Ela mudava a programação. Rodava a música que não tava, né? Rodava música, porque nós éramos assim, né? Nós rodávamos o que dava na cabeça, né? Ou que o ouvinte nos Sim, na pedia. Ipanema, e também eu acho que não sei como é que era, mas na Ipanema, cada locutor tinha sua playlist. Ou tinha uma playlist da rádio. Não, depende. Algumas pessoas não eram contratados como programadores, né? Então, esse recebia a programação pronta. Certo. Eu, por exemplo, eu tinha o piso do programador, né? Então, eu fazia a minha. Para escolher a música tinha que ter estar ali, corresponder a uma daquelas categorias Sim, tu da tinha profissão. que ser, ou ganhar o adicional de 40%. Eu adicional, não né? sabia. Então, eu era locutor e programador. Então, eu ganhava dois pisos, né? E aí, 2 salários, né? Uhum. E aí eu fazia a minha própria programação. Mas algumas pessoas entraram só com a função de locutor, então ele não fazia programação. Quer dizer, não fazia oficialmente, mas trocava ali, entendeu? Tinha a rádio tinha... O programador reclamava? Às vezes sim. Às vezes dava um atrito, assim, porque o programador, quando ele faz a programação, ele quer que tu respeite o trabalho dele. Claro. É óbvio, né? Só aí eu ouvi o programa, nenhuma das músicas programadas rodou. Não podia. Mas a gente mudava a programação conforme os acontecimentos, entendeu? Eu mesmo, depois eu parei de fazer a programação prévia, né? Porque eu chegava na rádio, fazia a minha programação e ia com a folha pronta. E aí eu comecei, e eu mudava sempre. Daí eu pensei, não vou fazer mais, né? Eu vou fazer na hora. Porque eu mesmo mudava o meu trabalho, entendeu? Porque, claro, tu faz uma programação com, digamos, um certo estado de espírito. Daí chega lá na hora, acontece algo que te leva para outro... Tem que mudar. Né? Tu muda. Né? Se o cara...
A chuva interfere, o dia cinza, o dia ensolarado, uma notícia que, por exemplo, aconteceu tal coisa com um artista, daí tu vai parar aquilo, vai tocar a música do cara, já mudou a programação. O rádio tem que ter essa instantaneidade, né? Agora, vocês fazem umas loucuras, por exemplo, tu ouviu um lado inteiro de um disco com o Pink Floyd, por exemplo, sabe? Sem intervalo. É uma coisa maluca, só na Ipanema tu ouviu isso aí. Isso, e aí já era uma coisa de rebeldia mesmo, né? É 100% anticomercial, né? Exatamente. Mas é uma coisa Agora, raríssima. Mauro, não rolava assim um conflito de geração, por exemplo. Eu me lembro de ir na casa das colegas, principalmente de faculdades, fazia faculdade de História, e aí tinha as colegas, assim, com família em Porto Alegre. Eu não tinha família aqui em Porto Alegre, então ia muito na casa dos outros. E aí, de vez em quando, rolava alguma conversa. Na hora do assim, almoço, né, meu? A hora do almoço também, claro. Do almoço, da janta, todas essas horas assim, propícias. Mas rolava às vezes uma conversa dos pais dizendo assim: vocês estão ouvindo muito aquela rádio lá daqueles cabeludos, rebeldes, maconheiros. Maconheiro. E aí, a gente vocês tinha essa fama, né? Uma vez eu peguei um táxi e disse: o senhor pode me levar ali na Bandeirantes, ali no Morro Santo Antônio? Não, tá. Trabalha lá? Trabalho. Na Ipanema, na Rádio Ipanema. Ele, ali é Ipanema, mas ali o pessoal fuma um negócio, né? Muito bom. E aí eu disse, não, isso é impressão sua, imagina. Gente capaz. É um ambiente de trabalho, né? Um ambiente sério. Ô, Mauro, tu falasse na hora de escolher o nome, né, da tua referência lá em Buenos Aires, da Rádio Argentina. Eu lembro que, acho que rádio rock, assim, mais lá, a gente lembra dos anos 80, que era assim, tipo, a gente dizia, fora dos padrões convencionais, tinha a Fluminense no Rio, né? Sim, sim. E que eu acho que depois, que eu lembro de diferente era isso, e aí vem Ipanema, antes Bandeirantes aqui, mas não tinha nada desse tipo, né? A Fluminense eu acho que também acabou fazendo assim, marcando época lá, né? A Fluminense, ela entrou no ar muito perto da data da Ipanema. É uma grande coincidência, né? Porque as rádios eram muito parecidas e na época que a gente começou, a gente ainda não sabia da Fluminense. Inclusive, até outro dia eu mandei uma mensagem para o Newton para ele me recordar um pouco o que tinha acontecido, porque veio um artista que eu não lembro mais qual era, uma banda, da entrevista na rádio, e ele falou, sabe que a rádio de vocês é muito parecida com uma que está surgindo lá no Rio, que é a Fluminense. E aí a gente, que interessante, né? Tu vê, a gente até ali não sabia. Aí eu comecei a me interessar, comecei a perguntar para umas pessoas, falei com alguém que morava no Rio, e aí realmente tá começando aqui uma rádio chamada Fluminense, só com locutoras mulheres, né? E agora, inclusive, tem um documentário, né, rolando aí não sei se é no Netflix ou num desses serviços de streaming aí, um documentário sobre a Fluminense, que é bem interessante. E a ideia é muito parecida, e elas surgiram quase que simultaneamente, uma no Rio e uma em Porto Alegre. Tem alguma coisa, afetou também, Mauro, alguma coisa, ver a efervescência, porque é uma época que o chamado rock nacional, né, ele toma um impulso na década de 80, né? Com certeza, e isso aí foi fundamental para a gente. Porque o que acontecia, tá? Como a gente já tinha uma liberdade de tocar várias coisas, assim, nós não seguimos nenhum padrão. Eu acho que isso foi o grande diferencial. Quando a gente começou a Bandeirantes, que depois virou a Ipanema, nós não tínhamos um projeto já para seguir, porque quando tu entra numa rádio, ela já tem um esqueleto, como se diz, sim, um programa, né? Tu tem que entrar ali e fazer aquilo ali. Nós começamos do nada, tinha um estúdio desligado, tá, agora vai. Tá, vamos fazer o que aqui? Vamos tocar o que a gente gosta. Boa ideia. Daí a gente tocava Beto Guedes, Milton Nascimento, daí daqui a pouco entrava um Jimi Hendrix, entendeu? E... maluquice, né? E aí... o começo,
o estilo foi moldado por isso, pela nossa vontade de fazer uma coisa diferente. Você tinha liberdade para fazer isso nessa época? Não tinha ninguém pressionando, tem que tocar e tal? A única pressão que a gente recebia da Rede Bandeirantes era o faturamento. Faturamento. Se faturar, pode fazer. Se faturar, pode fazer. Mas, Mauro, como é que tu vês agora? Assim, bom, tu vês de toda uma história de rádio, que é uma história ligada a uma música sempre mais assim, arrojada, ousada. Uma época em que o rock era sinônimo de rebeldia. Hoje o pessoal brinca que rock é música de 70 anos, os velhinhos e tal. E hoje no Brasil domina o sertanejo, de ponta a ponta. Como é que tu te vês assim, fazendo rádio numa época em que nas rádios do Brasil quem comanda é o sertanejo? Hoje é o sertanejo e o agro, né? E o agro. O sertanejo e o agro estão São juntos. pop. O agro é pop. Tomaram conta realmente do mercado, né? E tanto que, por exemplo, assim, agora mesmo, nos últimos 10 anos, eu trabalhei como gestor da Rádio Mix, né? Eu não interferia na parte musical. Eu cuidava da administração da rádio, porque se eu fosse, eu não tinha identificação com aquilo. E isso que a Mix é uma rádio pop, né? Ela não é uma rádio sertaneja, né? Então, assim, eu numa rádio sertaneja não posso dizer que dessa água não beberei, né? Sim. Mas eu não tenho vontade, assim, não teria condição, eu acho, sabe, de ficar trabalhando ali dentro daquilo, né? A não ser que fosse realmente numa área que não entrasse dentro da parte de conteúdo, né? Que foi o que eu fiz na Mix. Mas... Por que é a mudança para Mix, mano? Porque a Mix passa uma coisa... Já vem pronto tudo ali, né? A Pop Rock tu fazia ela, né? Porque a Mix é a Pop Rock que virou a Mix. Isso. Ali foi a crise da Ubra, né? A Ubra entrou numa crise... que ela, inclusive, nem saiu totalmente até hoje, né? Parece que agora ela tem novos proprietários e as coisas estão mudando e tal, mas, na verdade, de lá até aqui, a gente viveu num período de crise permanente, assim, de tentativa de né, restabelecer o que ela foi, né? E na época, quando estourou a crise, a gente já sabia, né, que estava a situação complicada, porque assim, a gente 2 anos antes, 1 ano e meio, já começou a questão de atraso de salário, né? E aí a coisa realmente foi estourar em 2009, quando deu a crise total, assim, que saiu a reitoria, o Becker saiu da instituição, né? Que ele era o grande mentor e o cara que fez tudo, o que capitaneou, né, o projeto da Ubra. E a rádio, ela entrou dentro dessa crise da universidade, ela entrou junto, porque ela pertencia à universidade. E aí teve mais um problema, né? Que aí está no meu outro livro, que é o da Pop Rock. Na verdade, do ponto de vista legal, a rádio pertencia ao Becker, não à instituição Ubra. Ao reitor? Olha. Ao reitor. Ele mais 2 pessoas, eram 3 sócios, que tinham a propriedade da rádio. E embora ela fosse sempre tratada como a rádio da Ubra, tinha até uma vinheta que a gente usava, que era a rádio da Ubra. Então, assim, publicamente ela era da Ubra. Mas lá nos papéis, ela pertencia ao Becker. Como que se resolveu isso? Nunca se resolveu. E por que isso aconteceu? Porque na época que eles criaram a rádio, a legislação não permitia que uma instituição de ensino, tinha aquela coisa da filantropia, né? Isso muda o patamar da empresa. Sim, sim. Não permitia que ela tivesse uma rádio comercial, teria que ser educativa. O Becker disse, não, eu quero uma rádio comercial, né? Sim, é para concorrer com as outras. É para concorrer com as outras, né? Não é para não ganhar dinheiro. Não é para dar aula. Então, ele aí teria que ser de uma pessoa física. Aí ele colocou a rádio no nome Mas dele. ele não reclamou depois que ele saiu? Olha, essa rádio é minha. Não, ao contrário. A Ubra entrou com o processo... Eu acho que é a primeira vez que está se falando sobre esse assunto num veículo público. A Ubra, inclusive, entrou com um processo pedindo a posse da rádio, porque a rádio ficou sem dono. Quando o Becker sai da Ubra, a rádio fica sem dono.
Ela fica sem conta bancária, ela fica sem nota fiscal. A rádio praticamente parou. Inclusive, a Ubra chegou a pensar em desligar a rádio. Eu é que disse, não vamos desligar. Enquanto não vier um oficial de justiça aqui desligar, nós vamos deixar a rádio funcionando. Se vocês conseguem pagar o nosso salário, a gente fica aí com umas 4, 5 pessoas e vamos embora. Não vamos desligar, não se desliga uma rádio. Claro. Sim. Né? E eles aceitaram. Aceitaram. Assim a gente viveu, olha, uns 3 anos. E agora já se regularizou? Não, agora está regularizado. Sim. E aí, em que momento que se decidiu, bom, agora vamos mudar de nome, Pop Rock teve seu tempo, agora precisamos... Então, a Pop Rock, ela praticamente faliu, né? Naquela época ali, se tu fosse na junta comercial, a empresa, a Rádio Felusp Limitada, que é a empresa da rádio, ela estava inativa, ela não tinha mais vida como empresa, não faturava, não tinha nota, não tinha nada, né? Não entrava mais dinheiro. Aí, e os donos da rádio estavam fora. A Ubra entrou com um processo de posse da emissora, né? Pedindo a posse legal, né? E houve até o juiz chamou as pessoas lá para, né, se manifestarem. E o Becker foi na audiência e ele disse, mas a rádio é da Ubra. Legal. A rádio é da Ubra, não é minha. Não, mas o seu nome está aqui, né? Só que, claro, ele não teve uma, digamos, boa vontade em assinar um documento, porque ele estava chateado com tudo que tinha acontecido, né? Sim. Ele foi praticamente expulso da universidade. Né? Então, assim, ó, quando a gente vê assim, porque a gente fica pensando, pô, Pop Rock foi um baita de um projeto, fazia frente, tava bombando, e aí daqui a pouco acaba, né? Vira mix, tal, o que tem a ver com a quebradeira isso, né? Da Ubra, né? Não que a rádio tivesse ido mal, alguma coisa assim. Não, a rádio ela começou a ir mal por conta do seu processo interno. E aí, inclusive, quando a Mix me procurou e apresentou a ideia de... Porque eles queriam muito entrar aqui no mercado gaúcho, né? Ela é uma rede nacional e tal. E eu chamei uma reunião do então reitor na época, que era o Marcos Zimmer, que foi que sucedeu o Becker, né? Mais o vice-reitor, mais o presidente da mantenedora, e todos eles, né? Eu disse, olha, a situação está muito complicada, a rádio está praticamente falida, né? A gente precisa investir algum dinheiro para trazer umas pessoas para retomar o projeto, e eu queria saber se a gente tem condição de fazer isso. Aí eles disseram, não temos dinheiro nenhum, porque a Ubra ela não tinha dinheiro para ela mesma, né? E a rádio, então, não teria esse aporte, né? E aí eu fiz até uns esboços ali, uns projetos, né? Se eu não consegue 300 mil, de jeito nenhum. E fui baixando, né? 50? Não, nada. Bom, então eu tenho uma proposta aqui para vocês. É uma rede que vem, ela cuida de todo o processo de conteúdo, nos entrega uma programação via satélite, vai baratear toda a operação e, inclusive, nos ajudam em ações de marketing e tudo, né? Nos adiantam até um dinheiro por conta de faturamento que eles têm certeza que virá, né? Daí o reitor disse assim, mas aí tu vai acabar com a rádio que tu criou? Aí eu e agora? Um pouco, né? E disse, sim, porque temos outra alternativa. Ela vai morrer. Se eu não acabar, vocês vão acabar. A rádio está acabando, né? Eu não quero que ela acabe, né? Assim ela não acaba, né? Aí, e eu disse para eles, acredito que ninguém vai sentir mais do que eu fazer essa troca. Mas eu acho que é uma solução para a gestão do negócio da rádio. Para não fechar. Para não fechar. Ô, Mauro, a gente já estamos aí, Juremir, falta aqui uns 6, 7 minutinhos. Nos fala um pouco dessa novo programa que vai pintar agora, a volta da Hora do Rush, 7 da noite, por enquanto, né? Na 102.3, eu ia dizer Itapema, mas Itapema, não, o nome agora não é mais Itapema, está lá só com Santa Catarina, né, Mauro? É 102.3. Mas a razão social da rádio é Itapema. É Itapema? É Itapema. É. Hoje eu fiquei sabendo. Mas, enfim, bom, agora eu saí, né, da Ubra, né, porque a Ubra foi vendida, hoje ela tem proprietários
novos, já quase 2 anos, acho que 2 anos. E eles estão fazendo uma série de modificações e tal, e eu não... Achei que não era mais, assim, o meu ideal de trabalho, né? As coisas que eu ouvia, assim, que iriam acontecer. E aí eu pedi, então, para sair, né? Para pedir que eles me demitissem, né? No primeiro momento eles não quiseram, queriam que eu continuasse, mas eu insisti e tal, porque realmente não estava vendo mais uma situação em que eu me sentisse à vontade, né, para seguir trabalhando. Queria mudar também, porque, pô, eu fiquei 31 anos dentro da Ubra. 31. Claro, Felusp, pop rock e mix. Teve os momentos distintos, né? Para algumas pessoas eu troquei de rádio, né? Para o ouvinte, assim, eu troquei de rádio. Mas eu trabalhei sempre na mesma... Foi a rádio que trocou de nome. A rádio que foi trocando de nome. E eu achei que estava na hora de fazer, de parar e fazer outra coisa e repensar e... já não tenho mais a mesma idade, né? Então, também isso... Mas não esperavas um convite da RBS? Não esperava. Eu esperava, claro, a gente pensa assim, alguém haverá de me convidar, né? Mas não tinha certeza, né? E, claro, tinha a ideia de que o Fetter sempre me dizia assim, né? Cara, meu sonho é te ouvir na 102. E eu dizia para ele, tá, mas isso depende de quê? De que eu diga sim? Me faz uma proposta. Mas, na verdade, não evoluía, né? Até porque, assim... eu estava lá bem colocado profissionalmente e acho que isso impedia um pouco. E talvez outras coisas que eu não sei. Mas agora, como eu fiquei livre no mercado, bom, aí as coisas ficaram mais fáceis, né? Então ele imediatamente ele entrou em contato e disse, cara, agora vai ter que ser, né? Mesmo assim, ainda demorou um pouco para que tudo se ajustasse. Vocês sempre ficaram com boa relação, a saída dele da pop rock, do cafezinho e tal, na época, vocês sempre continuaram na boa, assim, nunca teve aquela coisa, tá me abandonando, tá indo embora, nunca rolou isso? Tu e o Fetter, eu tô falando. Não, assim, a gente brinca que o Arthur de Faria que fala, né? Que dedo no olho não teve. Foi tudo dentro das regras. Foi dentro das regras. Foi tudo dentro do regulamento. Mas claro que eu não fiquei muito confortável quando ele saiu e levou metade da equipe do programa, né? É óbvio que aquilo tinha uma intenção de levar o projeto para outra empresa. Mas assim, embora eu profissionalmente todo mundo está sujeito a ser convidado para ir trabalhar em outro lugar, mas assim, da maneira como foi, para levar o programa inteiro e tipo assim, acaba lá e começa agora aqui, uma coisa que nós tínhamos construído juntos, eu fiquei chateado e fiquei um pouco afastado, digamos assim, do Fetter por um bom tempo, mas nunca a gente entrou num atrito, assim, nunca, sabe? Ele sempre me tratou super bem. Nas poucas vezes que a gente se encontrou, sempre foi tudo tranquilo, assim, né? Não houve briga de soco, né? Isso é muito bom. Nem discussões, nem nada, né? Simplesmente eu fiquei um pouco chateado. Talvez ele tenha ficado com alguma coisa que eu falei também. Porque, assim, o que aconteceu? Houve uma... concorrência muito grande quando ele foi para lá, a nossa reação foi de reagir. Inclusive, eu tentei contratar pessoas da RBS, da Atlântida, né? A gente tinha chamadas bem agressivas, né? Eles diziam, migre para cá, e nós dizia, não, fica aqui na original, o resto é cópia. Mas isso está dentro do jogo. Está dentro do jogo. E a coisa... né? E agora também já passou 17 anos, né, sim, cara? sim. Então... Já foi, né? Águas passadas. Já fez a playlist pra estreia ou ainda não? Já fiz a do primeiro programa, já tá pronta. Já tá pronta? Eu vou mudar. Vai mudar na hora, mas vai começar como? Pode saber? Não, isso que é legal, né? Porque eu posso voltar a fazer porque eu disse, Fetter, mas assim, qual é a exigência, qual é o propósito, o que eu tenho que regra vou ter que seguir, porque eu vou entrar Olha, Mauro, tu faz o que tu quiser, mas mantenha muita música sertaneja no horário. Foi essa... Exatamente. Aí ele disse, não, claro que a gente visa sempre resultado, nós não estamos aqui para brincar, né? Obviamente que isso eu já sei, mas como eu estou afastado há um tempo dessa coisa de fazer programa diário, ele disse, o que eu quero que tu faça como tu fazia.
Isso é ótimo, né, cara? Porque isso é muito raro. Isso é a realização de um sonho. Você vai lá e faz como tu gostava de fazer. Como tu achava que Faz de novo. tu não fazia lá a hora do Rush na Pop Rock, não era legal, era bacana, e a gente foi feliz? Eu digo, sim, né? Mas hoje é outro tempo. Não, eu quero aquilo lá. Eu quero aquele, né? E aí ele disse, cara, aquele marcou época e tal, né? Vamos retomar isso aí. E eu disse, deu, né? Fechou. Né? É isso aí. Onde é que eu assino, né? Começa Dia 14. Dia 14, segunda-feira, 7 da noite. 7 da noite. E depois vai entrar o Boys Don't Cry, que é outro programa meu, no sábado, né? Às 4 da tarde. Que aí é um programa mais específico, assim, de flashback anos 80, 90, né? Que também foi outro programa que era da Pop Rock. Sim. E os dois vão ser... vão manter o mesmo padrão que o nome será Hora do Rush. Hora do Rush. E tu estás te sentindo assim como aquele menino lá pegou o microfone pela primeira vez lá na Rádio Cachoeira? Sim, eu fui lá visitar o estúdio da rádio, né? Porque eu não tinha ido ainda, a gente se falava. Na Ipiranga agora, né? Na Ipiranga, agora é tudo ali, né? No prédio que era 0 hora, né? E entrei no estúdio e pensei, eu vou ter que dar uma treinada, né? Que hoje são outros... tudo digital, né? Sim. Mas nada que alguns 2, 3 dias... E tu opera, né? Tu opera ali? Sim. O locutor executivo, como chama, né? Mas isso é tranquilo, né? Eu trabalhei... Quem trabalhou com vinil, cara, não se assusta com nada. Nada mais. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Que beleza. Esgotou. Fechou. Legal. Mauro, muito obrigado, cara. Sucesso nessa nova fase agora. Aí vamos estar te ouvindo, te acompanhando. Pô, eu fiquei muito feliz. O Juremir também na hora, assim, me falou. Sim. A gente fica muito feliz aí. Um cara como tu é fundamental que esteja no rádio, esteja no ar. Obrigado, cara. E obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar com pessoas, assim, que a gente tem uma identificação, né? Seja profissional, jornalística, de amizade, e para falar desse assunto que é a nossa vida, né? É a nossa vida. Valeu mesmo e boa sorte lá. Obrigado, cara. Para vocês também, boa sorte aí no projeto. Valeu, obrigado, Mauro. Professor, foi muito bom. Semana que vem estamos na PUC já? Semana que vem na PUC. Vamos gravar na PUC. Que espetáculo, muito legal. Isso. Nova fase. Nova fase, muito bom. Um abraço, pessoal. Muito obrigado também a nossa parceria com a Matinal Jornalismo. Nosso Professora Luiz Augusto Fischer mandou um abraço. Grande professor Almocei Fischer. com eles hoje no almoço das quintas-feiras. Tem uma confraria, né? Tem uma confraria de Esse almoço jornalistas. é pesado aí. Da velha guarda. Só nome de peso. Só nome de o peso. Fischer participou do cafezinho com a gente. Pois é, o Fischer é longo bom. período. Ele não ia todo dia. Mas ele chegava com Aqui ele não vinha a mesma toda semana. coisa. Eu também não vinha aqui. Ele estava no programa no início aqui. Também não vinha sempre. Não vinha Ele sempre. chegava com uma pilha de livros, Tá os lançamentos, né? É uma figuraça. Gente, semana que vem a gente está de volta às 9 da manhã. Valeu? O programa segue no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal. O canal é novo. Canal do Pensando Bem. Montamos um canal novo agora. Nosso canal aqui. Então te inscreve lá no canal. Deixa um like. Compartilha. O que mais? Tudo isso. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Boa. Tchau.